Olá, ouvinte! Eu sou Fernanda Eggers e você está ouvindo mais um episódio do Despautada Indica. E hoje eu vou falar de um livro que eu li, na verdade uma graphic novel, uma história em quadrinhos, que eu li de uma tirada e que me foi emprestada pelo meu irmão, porque irmãos mais novos têm que servir ao menos para emprestar coisas boas pra gente, não é mesmo? O nome do quadrinho é Maria Chorou aos Pés de Jesus, Prostituição e Obediência Religiosa na Bíblia, de Chester Brown. É uma graphic novel com adaptações de algumas histórias bíblicas. E ele escolheu principalmente histórias que tratavam de prostitutas e algumas histórias que tratavam de desobediência às leis de Deus. Ele se considera cristão, tá? Antes que alguém venha dizer, nossa, um quadrinho de herege! Não, apesar de que eu acho que hereges se beneficiariam muito de ler esse quadrinho, colegas ateus também, e colegas pagãs e tudo mais. Colegas cristãos, obviamente, e católicos e de todas as religiões. Por quê? Porque mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente rejeite, mesmo que a gente recrie, toda a nossa sociedade foi construída, principalmente a sociedade do oeste do mundo, né? Foi construída em cima desta religião monoteísta, principalmente. É só a gente ver como alguns aspectos estão amplamente presentes na nossa sociedade, inclusive a discussão sobre os trabalhadores do sexo, se isso deve ser permitido, se isso deve ser proibido, se as mulheres que se prostituem fazem isso porque é o último recurso, ou se é uma forma de liberação. Até mesmo o fato da prostituição ser vista como é hoje, ter essa carga tão negativa, que talvez por essas histórias e por histórias contidas em contos e parábolas e textos de outras religiões, a gente pode ver como uma carga negativa, eu não diria moderna, no sentido de modernidade mesmo, mas que não fez parte da história humana durante todo o tempo em que a história humana esteve no mundo. Eu não entendi o que ele falou. Me parece, por outras religiões e pela própria forma como esse quadrinho demonstra muita coisa, que é um problema que foi criado com o cristianismo, ou pelo menos foi amplificado. Então, tem essa discussão mais presente, até porque a gente tem várias histórias que tratam de prostitutas da Bíblia, e trata também da questão da obediência. Por exemplo, a primeira história é Caim e Abel, e eu acho que faz todo sentido. E conta a história de como um que obedeceu às leis de Deus foi amaldiçoado, enquanto o outro que desobedeceu às leis de Deus, e inclusive fez uma oferenda que estava fora da caixinha, foi abençoado, de certa forma. E aí a gente já começa com as histórias das prostitutas da Bíblia, como Tamar, seguida de Raabe, passando depois para a história de Ruth, de Betseba, de Maria, a mãe de Jesus, e depois a gente tem mais uma história que fala especificamente sobre obediência, cujo nome é Os Talentos. A gente vai a seguir para uma outra história de uma mulher que era prostituta ou foi considerada prostituta, que é Maria de Betânia, que no fim, né, no pós-fácil, fala-se que talvez ela tenha sido a mesma pessoa que Maria Madalena, e talvez não, mas existe essa interpretação. Aí a gente tem a história de Mateus, que é quando ele estava escrevendo o seu evangelho, e ele conta a história de Tamar. Aí a gente volta para outra história sobre obediência, que é o filho pródigo. E nós vamos para o pós-fácil, no qual o autor fala de várias
pesquisas, várias fontes que ele pesquisou, ele traz várias interpretações que ele faz, e é muito interessante porque ele volta para algumas interpretações, alguns escritos, na verdade, primários, assim, em relação à história de Jesus e à Bíblia e tudo mais, em aramaico ainda, que era a língua original de Jesus, e fala sobre os escritos dos primeiros cristãos, e fala também sobre uma cisão. Ele considera que Jesus foi uma figura histórica, então vamos trabalhar com isso. Ele considera, então, que Jesus... ele não teve essa visão que a gente tem hoje em dia da religião, né? Que seria de obediência cega, de estar dentro das leis, de ser anti-sexo, anti-mulher e anti-prostituição. Na verdade, ele era o contrário disso. Aí essas representações que a gente vê hoje em dia de Jesus e Buda, né? Esses quadrinhos que a gente vê no Instagram às vezes, essas pequenas provocações, fazem todo sentido, porque se você olhar para o que Jesus dizia, ele fala muito de procurar a resposta no interior de si mesmo. Se parece muito com meditação, que é uma coisa que a gente sabe que pode ser usada por qualquer religião ou por qualquer pessoa, independente de religião, seja você crente em alguma coisa ou não, seja você teísta ou ateu. E fala de buscar justiça e fala de não obedecer cegamente. Tanto que todas as histórias de obediência, aqueles que são obedientes, eles não questionam nada e eles não são louvados como aqueles que desobedecem, aqueles que festejam e aqueles que vivem, aqueles que buscam fazer algo com a sua vida. E se você parar para pensar, toda a história da Bíblia começa com vocês se lascaram, humanos, está aqui o livre-arbítrio para vocês, ou não se lascaram, enfim, eu gosto da ideia de livre-arbítrio, mas a ideia de livre-arbítrio entendida dentro do cristianismo, do catolicismo, é muito forte para ser levada lado a lado com a ideia de escravos de Cristo. Como é que você é escravo e você tem livre-arbítrio? Tanto que na própria história de Os Talentos, aquele escravo que não pensa como escravo, ele é recompensado. E aí eu dei um pouquinho de spoiler. Mas tudo bem, porque afinal de contas são histórias que estão na Bíblia. Se você conhece a Bíblia, nada disso é novidade. E me leva a pensar também que é óbvio que a igreja, ou os líderes religiosos, ou whatever, não iam achar bom que as pessoas aprendessem a ler, e não apenas a ler de juntar B com A e fazer bah, feito uma ovelha. Mas de ler criticamente, de ler e interpretar um texto, porque é muito bom a gente ser capaz de ler e de interpretar e de tirar conclusões. Porque imagine se o Chester Brown, ele divide o cristianismo em uma linha que era a linha de Jesus, que é aquela linha mais hippie, mais de boas, de sim, vamos honrar a sexualidade, sim, vamos honrar a liberdade das mulheres, sim, vamos ser anti-lei, caso essas leis não sejam justas. Tanto que a gente tem aí Jesus revolucionário colocado numa cruz liberta em Barrabás, porque afinal de contas ele estava bagunçando o coreto lá, né? Então, assim, a gente não pode esperar que ele seja um cidadão de bem, para usar termos modernos, que tava lá, não, vamos cumprir as leis, é desse jeito, vamos pedrejar as mulheres que fazem sexo quando a gente, homem, acha que elas não podem fazer sexo, porque é muito isso também. E tem a versão tiaguista, que seria um outro irmão de Jesus, que achava um horror que a mãe tivesse sido prostituta, porque há alguns indícios que Chester Brown demonstra no pós-fácil, nas notas, e citando 200 milhões de pesquisadores, de que existem chances de que a mãe de Jesus era uma prostituta, caso ela tenha realmente existido, que é uma coisa na qual ele acredita. Como você já deve ter notado, eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu não vou dizer aqui, não, imagina, Jesus jamais existiu.
Mas eu não sei se existiu um Jesus histórico. Se ele existiu, ele não é o Jesus branco que a gente tem hoje em dia, o Cristo branco. Meu Deus do céu, a gente precisa de um Desindica sobre Beforeigners, porque... Allir þessir wesenlingar bornir þúsundir samra aptos. En liggja þeir hér? Illa farið. Sérðu hvíta Krist? Lof þín falla som flugur, en skjaldmeyjar Óðinsins standa. Komdu niður frá krossi þínum og bersk, ef þú ert maður! Eu nunca mais vou parar de dizer Cristo branco. Eu tenho muitas dúvidas de que o Jesus de Chester Brown seja o Cristo branco que os vikings de Beforeigners repudiavam, não é mesmo? Porque ele me parece uma outra pessoa. Ele me parece uma pessoa muito mais de boa, uma pessoa muito mais preocupada em que as pessoas pensassem por si só e que elas questionassem as coisas e que elas dissessem, sim, o que é que tem? Que aquela mulher está trocando sexo por dinheiro. É problema dela, não seu. Não tem pra que você apedrejar ou esmurrar ou fazer o que quiser. A gente teria talvez até uma outra interpretação do que a gente tem hoje em dia do que é o trabalho sexual. Talvez não fosse uma coisa tão rodeada de tabus e tão difícil de trabalhar, porque a gente sabe que as prostitutas hoje em dia não são pessoas que foram lá, escolheram e disseram, eu gosto muito de fazer sexo com todo mundo, então eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso porque é algo que eu faço bem. A história, provavelmente, da maior parte delas não é essa. Então, Chester Brown acredita que existiam essas duas linhas, como eu já mencionei, que esse cristianismo tiaguista foi o que prevaleceu, que é vou chamar aqui de cristianismo do cidadão de bem, e que nós criamos essa sociedade em que você saber ler e interpretar é algo ruim. Eu nem digo ler apenas o ler as palavras, porque isso daqui a gente pode considerar, num sentido mais abstrato, um texto, e que eu espero que vocês estejam ouvindo e pensando nas suas próprias coisas, e pensando, eu vou lá ler esse livro também, ler esse quadrinho, só para refutar tudo que você está dizendo e dizer que você só fala merda, ou então, pode crer, eu acho que faz sentido e vou pesquisar mais sobre isso e tal, porque eu tô falando aqui coisas por cima, né? Mas enfim, todas as histórias são muito curtinhas, muito gostosinho de ler, é um quadrinho em preto e branco, é um quadrinho que traz um monte de questionamentos até sobre como a nossa sociedade foi construída, porque mesmo, como eu falei no início, mesmo que a gente não seja cristão, católico, evangélico, judeu, etc., a gente não tenha religião, a gente não se identifique com isso, a gente está numa sociedade que segue esses parâmetros, a gente pode considerar que boa parte do Ocidente segue mais ou menos esta linha e que a base da moralidade, que a moralidade que permeia as nossas leis seguem isso também, e que a gente faria muito bem em deixar isto de lado, porque a vida do coleguinha do lado não é da nossa conta, a não ser que eles estejam fazendo algo contra a gente ou contra alguém, não tem nada a ver essa história, não é mesmo? Eu acredito que é uma graphic novel delicinha de ler, que traz muitos questionamentos e que traz muito ensinamento. Porque se a gente vive nessa sociedade, é importante a gente saber de onde vêm os valores dela, de onde vem essa construção que a gente vive. E se a gente quer avançar nesses questionamentos, se a gente quer mudar alguma coisa, ou pelo menos questionar moralidades ridículas, ou enfim, né? A gente tem que ter algum conhecimento sobre isso. Ou mesmo se, não quero questionar nada, não quero saber, etc. Ainda assim é um livrinho muito gostoso de ler. Eu diria para você ler o pós-fácil, ler as notas e ler o quadrinho que tem no final depois das notas, porque fala de Jó e também dá um entendimento, depois desse quadrinho, também dá um entendimento do que seria Deus, ou essa entidade superior, né? Essa divindade que está acima e criou todo mundo e que depois deu livre arbítrio. Ele
parece, ele ou ela, até em um pedaço das notas é citado que não faz diferença o sexo ou o gênero de Deus, né? Mas a gente tem esta língua que está atrelada a gênero, então a gente tem que deixar isso claro de alguma forma. Mas essa entidade superior, ela não está se importando muito com o fato de você obedecer cegamente às suas leis ou às leis da terra que você vive, sim no fato de que você tem a liberdade de questioná-las e de fazer o que é melhor para você. E de, sim, buscar respostas no seu íntimo para mudar a sua comunidade. E aí, o livro não fala em nenhum momento de meditação, e nem eu sou uma pessoa que medite, apesar de precisar. Mas eu vejo meditação com muito bons olhos. E eu acho que é uma outra coisa que acompanha bem este livrinho. Então, se você quiser só se divertir, tá valendo, apesar de que... Eu me diverti muito, tá? Mas apesar de que eu acho meio difícil ler esse livro e não questionar as coisas, só pela forma como o cristianismo está intrinsecamente ligado à nossa sociedade. Então, essa é a indicação de hoje. Tá longo pra caramba, já virou um episódio normal do Despautada pelo tamanho. Fica aí a indicação para ler Maria Chorou aos Pés de Jesus, de Chester Brown. É uma graphic novel do caramba. Nós temos Twitter e Instagram, @despautada, onde você pode dizer o que você achou. Você pode me dizer, de repente, o que você acha, como você acha que seria a nossa sociedade se a gente não tivesse este problema atrelado à obediência e à sexualidade, que não pode, né? Você não pode ter uma sexualidade ativa e você tem que ser obediente até morrer por conta disso. E pode me dizer também o que achou do livro, caso você já tenha lido. Nós temos o apoia.se/despautada, no qual você ajuda tanto Despautada quanto Arretadas, que eu sei, tá parado, tem um tempo que não tem episódio, mas de tempo a tempo. É difícil, às vezes, fazer episódio com várias pessoas e todo mundo com um problema pessoal diferente e um problema de horário. E nós temos também o e-mail, despautada@gmail.com, onde você pode se comunicar comigo se você quiser mandar a sua opinião no privado ou só trocar uma ideia ou qualquer coisa assim. E é isso, até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast .g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.